Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. As espadas são derretidas. Meia hora depois, é possível ver um líquido flutuando ao redor do prota. No chão, marcas de dragões aparecem. O velho diz: agora, para o passo final, precisamos encher essas 9 formas com essência celestial para remodelar o corpo dos dragões genuínos. O prota concorda, e então começa a direcionar o líquido para as formas de dragão. O velho exclama: combinar. Então, uma energia vermelha começa a fluir ao redor do líquido, formando os dragões. Ele exclama: ergam-se, e os corpos são erguidos. Ele grita: agora! Ótimo! E então, o dragão abre os olhos e solta um berro. Eles começam a voar. O dragão dourado se aproxima do prota e diz: nós, dragões genuínos, éramos originalmente seres divinos a serviço do Santo do Firmamento. Mas o Santo do Firmamento está à beira da morte. Nós, 9 irmãos, estamos nos esforçando ao máximo para ajudá-lo. Você é o filho e o legado do Santo do Firmamento. Também deveríamos tratá-lo como nosso mestre. E o prota diz: bem, obrigado pelo tempo que passaram comigo. Creio que conseguiremos superar isso. O prota é mostrado sentado, mergulhado em seus pensamentos. Depois de ajudar os dragões genuínos a construir um corpo celestial, preciso pensar em uma forma de lidar com a raça dos demônios da noite. Então, ele volta para a montanha com Chongxiao. De repente, uma onda de memórias e informações vindas da vontade do milésimo grande mundo o atinge. Agora, ele consegue ver o quadro maior. Antes, essas memórias mostravam apenas as informações do milésimo grande mundo ao qual pertencia. 4 anos atrás, quando a antiga raça das bruxas uniu a vontade de todos os milhões de mundos, ele interceptou suas conexões e combinou sua própria vontade de 2 milhões de mundos com outros 2 milhões. Desde então, as vontades dos milhões de grandes mundos seguiram pelo canal de ascensão, expandindo-se em direção aos grandes mundos. Durante seu treino na Terra Proibida, ele não deu atenção a isso, sem esperar que se expandisse por mais de 6.000 grandes mundos. Ele exclama, num súbito entendimento: espera, isso também inclui o grande mundo da raça dos demônios da noite e da raça demoníaca. Posso descobrir mais sobre a situação antes de ir para lá. A agulha seladora da alma de Yao foi despertada há 2 anos. Sua habilidade é complexa, a ponto de mesmo o santo Mu-Haidi não conseguir empregar muitas delas. Passada de geração em geração na alma de apenas 3 reis da raça demoníaca da noite, essa agulha foi um catalisador para que a raça dos demônios da noite declarasse guerra à raça humana, aliando-se aos pseudo-santos, conforme as ordens do rei. Apesar de serem influenciados pela agulha seladora da alma, eles ainda devem obedecer ao seu rei. Agora, tentam ultrapassar a barreira dos demônios, aproveitando a oportunidade para atacar os humanos, sem, contudo, terem conseguido capturá-la. Nunca imaginei que a brutal raça dos demônios se tornaria um refúgio para a raça humana, pensa ele. Yao e Yu são os reis da raça dos demônios da noite. Para fazer toda a raça dos demônios da noite se render, preciso começar de dentro. Matar Yao e Yu, encontrar um novo líder para eles, e depois de destruir a agulha seladora da alma, a alma de Shun mal se ergue, danificada e necessitando de cura. Mesmo se matasse Yao e Yu, seria tratado como inimigo da raça deles. O que devo fazer? O prota fecha os olhos, ponderando. Então, ele tem uma ideia. É isso. Posso libertar os subordinados de Shun primeiro, Li Yu e os outros. E então, libertá-los para encontrar aquela pessoa. Ter informações da vontade do grande mundo provou ser extremamente útil. Ele se prepara enquanto segura o token, dizendo: agora, vamos fazer uma visita aos demônios da noite. Na Terra dos Demônios da Noite, especificamente na Ilha da Cadeia dos Prisioneiros, o prota faz sua aparição. Um demônio da noite ergue o olhar e exclama: um intruso! Rapidamente ela puxa seu arco e dispara. Artista marcial da raça humana. Morra! O prota observa o ataque se aproximando e o enfrenta de frente. Ao cair, ela comenta: ele deve estar morto, certo? Ao se aproximar para verificar,
vê o Prota saindo do buraco e dispara novamente. O Prota encara o ataque frontalmente e salta para fora do alcance. Ela o observa intrigada, pensando: essa pessoa não usou nenhum poder divino, nem mesmo se defendeu. Minha flecha o atingiu em cheio e ele não sofreu dano algum. Até suas roupas estão intactas. Esse cara é realmente humano? O Prota a encara e diz: seus atos não me afetam. Sugiro que você pare. Não vim com intenções maliciosas. E ela diz: sem malícia. Então me diga seu propósito. Qualquer um que invada a ilha prisão morrerá. E o Prota diz: eu estou procurando alguém. E ela responde: bobagens. Cada prisioneiro aqui é da nossa raça, os demônios da noite. Se você acha que tem relação com alguém daqui, então está iludido. Pare aí mesmo. De repente, alguém pergunta: Feng Lin, podemos matar esse homem? E ela, surpresa, pensa: Xiu Yin, ele é levemente mais forte do que eu. Se unirmos forças, talvez possamos matá-lo. Então, ela dá um salto para trás e se prepara para atacar, exclamando: rápido, farei o mesmo movimento. Flecha da tempestade perfeita. O ataque segue em direção ao Prota e ela pensa: essa flecha é uma fusão das leis do vento. Tem até uma lei do vento da 9ª camada, mas ainda assim incapaz de feri-lo. A outra ataca pelas costas do Prota, acertando-o na nuca, sem conseguir feri-lo, e salta para trás pensando: minha lâmina não pode cortar do que ele é feito. O Prota olha para ela e diz: vocês já podem parar? Eu vim apenas para encontrar alguém. E a outra pergunta: quem você está procurando? O Prota responde: o nome dela é Liu Yu, e ela está sendo presa nessa ilha. Eu vim resgatá-la. A garota diz Liu Yu e pensa: entre os prisioneiros que são mantidos aqui, a cultivação dela era a mais baixa, sendo apenas do mar divino, enquanto a maioria dos prisioneiros aqui está na extremidade divina ou acima. É por isso que ela parece um pouco especial. Quando a recebemos pela primeira vez, foi estranho. O que o membro do clã acendeu recentemente pode ter feito para ofender o rei? E ela se posiciona na frente do Prota e diz: apenas as ordens diretas do rei são qualificadas para levar aqueles que entram na ilha da prisão. E o Prota diz: vocês não estão qualificados para me parar. Além disso, apesar de não ter a ordem do seu rei, devem me permitir fazê-lo. Ela questiona: quem é você? Quem você pensa que é? Quem diabos é você? E o Prota responde: eu sou o Luo Zheng. Tenho certeza que vocês sabem qual é minha relação com seu rei. As duas exclamam surpresas, e uma delas diz: então é você? Ela fica pensativa e diz: entendo, venha por aqui. O Prota a segue, e ela explica: a água do mar nesta área é extremamente corrosiva. Quando evapora para a atmosfera acima da ilha, se transforma em chuva ácida. É assim que os prisioneiros são torturados. Se alguém mais vier aqui, eles precisarão se proteger com essência verdadeira. E ela pensa: ele sequer está se protegendo da chuva? Do que ele é feito? O Prota diz: obrigado pelo seu lembrete, mas eu não preciso de nenhuma proteção. É mostrado Liu Yu presa, e um líquido cai sobre ela, fazendo-a sentir dor. O Prota estica a mão, colocando uma proteção ao redor dela. Ela olha e diz, surpresa: Luo Zheng? E o Prota responde: desculpa, estou atrasado, enquanto corta as correntes. Ela cai e diz: graças a Deus que você veio. Você me libertou, mas elas não te atacaram? O Prota ajuda Liu Yu dizendo: não se preocupe, elas não podem me derrotar. Ao ouvirem isso, elas ficam pensativas. O Prota se aproxima delas e diz: eu considero os membros do clã dos demônios da noite meus amigos. Então não matarei ninguém. Apesar de o clã dos demônios da noite ter traído o universo, os verdadeiros traidores não são vocês, mas sim seus reis. Lembrem-se, seu clã não tem apenas 2 reis, ainda há um terceiro. Eu represento o rei da matança e matarei os outros 2 reis que traíram o universo. As duas se entreolham, pensativas, e a mais baixa reflete: se alguém tivesse dito coisas tão rebeldes no passado, a caça por sua cabeça já teria começado. Sem mencionar que eu pertenço à corrente sagrada que apoia o rei da punição. Mas nosso rei deixou a raça dos demônios da noite trair o mundo, trazendo vergonha ao nosso clã. E ela declara:
Nós não trairemos nosso rei. Essa é a função da nossa vida. O Prota responde: só porque não o farão agora, não significa que não o farão no futuro. Ele então levanta a mão dizendo: agora, deixe-me cuidar dessa chuva estúpida primeiro. Ele levanta a mão para o alto e um poder ascende aos céus. Após isso, ele parte e a garota exclama dizendo: espere um minuto, o que você quer? A outra segura o ombro dela dizendo: é inútil tentar pará-lo, a situação não está mais nas nossas mãos. O Prota então liberta todos, que exclamam surpresos, e um deles diz: por que há um guerreiro humano aqui? Ele está nos libertando também? E o Prota diz: certo, a todos que foram libertos eu gostaria de perguntar uma coisa. Vocês me seguirão? Um dos demônios da noite pergunta: quem é você? Por que você nos salvou? E por que quer que nós o sigamos? Outro afirma: nossa raça, os demônios da noite, não seguirá um humano. O Prota observa e pensa que não seria conveniente para Shun aparecer naquele momento. Então decide pegar emprestado um pouco do poder da alma dela para convencê-los. Com um fragmento desse poder, ele questiona: e se eu puder representar o rei da matança? Um dos demônios, surpreso, questiona: espera, por que você tem a aura do nosso rei? E Liu Yu responde: porque ele é Luo Zheng, nosso rei está ligado a ele. Então, outro demônio reconhece: ele de fato tem a aura do nosso rei. Se a alma do rei ainda existe, por que ela não se manifestou? O Prota, meio cabisbaixo, explica: ela está com um problema na alma. Não é conveniente que ela apareça agora. Se estiverem dispostos a me seguir, prometo levá-los até alguém muito especial. O Venerado Celestial da raça dos demônios da noite, também conhecido como o Venerado Celestial da Flecha Divina. Eles se animam. Sério? Onde ele está? Queremos vê-lo. O Prota, segurando um token, assegura: sem problemas, sigam-me e encontrarão o Venerado Celestial da Flecha Divina. Ao estender o token, um portal se abre diante dele. Ele os convida: por favor, venham comigo. Hesitantes, um deles questiona se seguir Luo Zheng não seria uma traição ao seu rei. Os outros pensativos ouvem Liu Yu intervir: meu nome é Liu Yu. Ascendi há 4 anos e fui aprisionada aqui. O rei da matança esteve ligado a Luo Zheng por muito tempo. Por ele, desafiei o rei da punição e fui presa. Não me cabe julgar a disputa entre os reis, mas confio em Luo Zheng para liderar nossa raça fora deste dilema. Ela então entra no portal. Impressionado, um demônio comenta: é incrível. Ela escolheu confiar em um humano ao invés de nosso rei. Outro adiciona: verdade, não podemos julgar a disputa entre os reis, mas se ficarmos de braços cruzados, nossa raça será extinta. Motivados, eles se dirigem ao portal, exceto uma que hesita. O Prota diz: se não quiser vir, pode ficar. Não forçarei ninguém. Ela, preocupada, adverte: o Venerado Celestial da Flecha Divina é cauteloso e desconfiado. Se agirmos precipitadamente, haverá consequências. Tenho laços de sangue com ele, o que pode ser útil. O Prota então convida: bem, então venha conosco. A cena muda para o Reino da Neve Roxa. Um dos demônios da noite comenta, surpreso: eu não esperava que o Venerado Celestial da raça divina não tivesse deixado o território dos demônios da noite. Foi inteligente da parte dele vir para o Reino da Neve Roxa. Está bem na borda do nosso território. Outro questiona: como você soube que o Venerado Celestial da Flecha Divina está aqui? Pelo que sei, até mesmo meu rei não estaria ciente. E o Prota responde: eu tenho meus próprios métodos. Ele reflete sobre como, desde a fusão da vontade do mundo, ficou mais fácil se mover. Contanto que a vontade do mundo abranja um grande mundo, não há segredos nele. A localização do Venerado Celestial da Flecha Divina é algo naturalmente ao meu alcance. Observando um precipício, o Prota sugere: vamos, desçam por aqui primeiro. Eles descem e um deles questiona: você disse aqui embaixo, mas parece não ter entrada alguma. Realmente podemos chegar ao fundo? O Prota explica: o Venerado Celestial da Flecha Divina esteve aqui por muitos anos depois de se retirar para o subterrâneo. Ele mudou o layout deste lugar e selou o caminho original.
Com um aceno de dedo, ele anuncia: como a entrada não pode ser encontrada, faremos uma nós mesmos. Então, um buraco se forma e ele instrui: continuem. Ele pula para dentro do buraco. Descendo, um dos demônios observa o ambiente e diz: eu não esperava que o venerado celestial da flecha divina estivesse se escondendo em uma caverna subterrânea tão profunda. Não é à toa que não conseguimos encontrá-lo por tantos anos. Eles prosseguem. De repente, um ataque direcionado ao prota o faz desviar, surpreso enquanto pensa: que flecha rápida! O prota observa a flecha se desfazendo. Um dos demônios da noite sugere: vamos dar uma olhada? Outra, empolgada, diz: é a obra-prima do venerado celestial da flecha divina, a flecha do sol vermelho. Ele realmente está aqui. Uma terceira estica a mão, pedindo calma. Espere um minuto, vou dizer olá para ele primeiro. E avança, apresentando-se. Venerado celestial da flecha divina, sou eu, Qianling. Mas, inesperadamente, uma flecha é disparada em sua direção. O prota rapidamente a puxa, exclamando: cuidado! A flecha raspa na testa dela, deixando-a ferida. Ela toca a testa sangrando e questiona: como isso aconteceu? Como vamos explicar ao venerado celestial que estamos aqui para vê-lo e que não temos más intenções? O prota toma a iniciativa. Deixe-me tentar, esperem aqui. A garota, preocupada, observa o prota avançando. Mas é muito perigoso. Liu Yu intercede. Não se preocupe, confie em Luo Zheng. O prota segue pensativo. Estou protegido pelas minhas roupas concêntricas. Preciso apenas cobrir minha cabeça. De repente, um ataque o atinge no peito, lançando-o longe contra uma pilastra. Levantando-se entre os escombros, ele apela: espere, venerado celestial. Mas outras duas flechas são disparadas em sua direção, acertando-o. Após o impacto, ele se prepara, confuso. Qual é o problema com o venerado celestial da flecha divina? Ele nem nos deixa falar. O venerado celestial observa o prota, pensando: este sujeito não teme minha flecha do sol vermelho. Será por causa de uma arma mágica defensiva em seu corpo? Contudo, sua cabeça claramente não possui tal proteção. Mirar lá deve ser eficaz. Ele dispara mais duas flechas, e o prota, vendo os projéteis se aproximarem, exclama em alarme. O poder se intensifica ao redor do prota, e ele, cerrando os dentes, exclama: chega! Ao retirar a espada, brada: grande espada de 1000 pesos. E defendendo-se, vocifera: quebre! Consegue desviar das flechas, e o adversário, surpreso, questiona: o quê? Como isso é possível? Refletindo, pensa: o destino celestial que carrego é a habilidade divina do olho fixo. Contanto que meu alvo esteja em meu campo de vista, as flechas que atiro desafiam as leis do espaço e acertam com 100% de precisão. Nunca erro. No universo da grande expansão, ninguém pode deter essas flechas, nem mesmo o venerável patriarca do clã celestial. O prota, interrompido, exclama: venerado celestial da flecha divina, eu sou o... Mas antes que termine, mais flechas são disparadas. Com uma expressão séria, o prota diz: se ele continuar atirando, terei que acabar com isso pessoalmente. Neutraliza outra flecha e avança, espada em punho, até o pescoço do adversário, dizendo: venerado celestial da flecha divina, não estou aqui para te ofender. Eu sou o... O adversário o interrompe. Você é Luo Zheng, eu já sei. O prota questiona: se sabia, então por quê? E ele responde: estou curioso como você conseguiu desviar minha flecha. Cada uma delas carrega uma lei da causalidade. Se consegue quebrá-las, significa que possui habilidade para desafiar as leis da causalidade. O prota reservado diz: sinto muito, mas não posso revelar meus segredos. O adversário observa e concede: bem, não posso forçá-lo. Quando ouvi falar de você pela primeira vez, soube que meu rei estava com você. Comecei a procurar notícias sobre sua situação. Nunca imaginei que terminaríamos assim. O prota olha para trás e anuncia: todos, não precisam temer. Venham encontrá-lo. A garota de antes o cumprimenta. Agora,
a raça dos demônios da noite está sob o controle do Rei Yao. Ela nos trouxe vergonha. Espero que o venerado celestial da flecha divina se torne nosso novo mestre da seita da lança sagrada. O venerado volta-se para o prota e questiona. E se eu for? Mas onde está Shun? Por que ela não saiu para me ver? Percebendo a hesitação do prota, insiste. Como ela está? Então, o prota revela Shun, e todos os presentes reverenciam, dizendo, meu rei. Observando Shun, o venerado expressa surpresa. Como pode? O prota esclarece. Eles implantaram a agulha seladora da alma nas almas dos 3 reis. É por isso que Yao e Yun, de repente, se aliaram aos pseudo-santos e tornaram-se inimigos do universo da grande expansão. Já a situação de Shun é complexa. Na verdade, a raça dos demônios da noite eram espiões dos pseudo-santos no universo da grande expansão. Quando Shun tentou remover a agulha seladora da alma, acabou perdendo suas memórias junto com a agulha. O venerado, com os punhos cerrados e cheio de raiva, confessa. Sempre me considerei um tolo, achando que, apesar de sua loucura, ela não levaria nossa raça a tal extremo. Vejo que estava enganado. Nunca imaginei que nossa raça dos demônios da noite guardasse um segredo tão profundo. Ele olha para o prota e pergunta. Agora que Shun está nesse estado, o que devo fazer? O prota responde. Não tenho certeza de como recuperar sua memória, mas encontrarei uma maneira mais cedo ou mais tarde. Olhando seriamente para ele, prossegue. No entanto, antes de podermos trazer Shun de volta, precisamos de outro líder legítimo para a raça dos demônios da noite. E espero que você possa assumir esse papel. Ao ouvir isso, ele solta uma gargalhada, deixando o prota confuso. O venerado celestial da flecha divina discorda. O prota pergunta. Ele responde, não, estive aguardando esse dia por muitos anos. Por favor, venha comigo. Seguindo-o sem entender, descem algumas escadas e chegam diante de 3 flechas. Essas são? O prota indaga. Ele explica. Essas 3 flechas são feitas das minhas próprias costelas. Eu as chamo de flechas de osso. Ao ouvir a explicação sobre as flechas, o prota, impressionado, comenta. Por que sinto como se elas estivessem vivas? O venerado responde. Isso acontece porque estas 3 flechas de osso estão conectadas à minha força vital. Cada vez que uma flecha de osso é disparada, 1/3 da minha força vital é consumido. Se as 3 flechas forem utilizadas, minha força vital se esgotará completamente, e eu morrerei. O prota reflete sobre a magnitude do sacrifício e pensa. Ele está se preparando para esse dia. Uma flecha forjada por um venerado celestial com sua própria costela deve possuir um poder imenso. O venerado, tocando uma das flechas, declara: Eu, venerado celestial da flecha divina da raça dos demônios da noite, sempre colocarei minha raça em primeiro lugar. Se alguém levar meu povo à ruína, minha flecha será a primeira a atacar. Ele absorve as flechas e, com uma expressão grave, assegura: Todos que foram resgatados da ilha prisão por mim, como venerado celestial da raça dos demônios da noite, eu não me coloco acima dos reis. Mas agora, que o rei da punição desviou nossa raça do caminho correto, eu não os culparei por pecados passados. Todos estão absolvidos. O grupo responde com gratidão. Obrigado, venerado celestial da flecha divina. Ele prossegue. Agora, com os 2 grandes controlando a maioria de nossa raça, vocês estão cientes dos riscos ao me seguir. Um dos demônios da noite afirma corajosamente: Pelo meu rei, jamais hesitaria em morrer. Essa declaração é ecoada em uníssono pelo grupo. Ele, com orgulho, exclama: Excelente, meu rei! Glória, glória é a vida com a matança eterna. Defendam nossa fronteira com uma matança implacável. Protejam a prosperidade da nossa nação. Todos aclamam em resposta. Meu rei é glória. Glória é a vida. A cena se desloca para a terra sagrada da nuvem do clã dos demônios da noite. À medida que o pessoal aparece no horizonte, um dos guardas surpreso exclama. Voltando-se para outro, questiona. Lorde Sagrado, parece que temos um intruso. Devemos soar o alarme? O outro responde calmamente. Não, espere. Ele é um dos nossos.
E surpreso, alguém questiona: o quê? Esta é a fronteira do território do nosso clã dos Demônios da Noite. Por que há tantos membros do clã aqui? Um dos Demônios da Noite se pronuncia: sim, eles são dos nossos. E essas pessoas são muito fortes. Entre eles, há 2 lordes do Grande Reino e também um artista marcial da raça humana. Outros 2 trocam olhares confusos. Um deles questiona: o que está acontecendo? Ao que o outro responde intrigado: não sei. Vamos lá conferir? Ao se aproximarem do grupo do Prota, um deles se apresenta: meu nome é Lorde Santo Liu Sha, da Terra Sagrada da Nuvem Roxa. Vocês vieram ao meu território. Perdoem-me por não ter ido ao encontro de vocês. Um observador curioso comenta: quem é esse velho à frente? Nunca o vi antes. A aura dele é tão forte, parece ser o líder. Se ele é um venerado celestial, como nunca ouvi falar dele? Então, o venerado propõe: eu quero pegar emprestado suas estátuas de rei. Diante da pergunta sobre sua identidade e a qual das 6 facções pertence, ele revela: facção da Santa Lança. Surpreso, o outro questiona: facção da Lança Santa? Eles não foram exterminados? Ao que o venerado responde: eu sou o Flecha Divina. Todos reagem com espanto e reverência, abaixando-se imediatamente. É o Lorde Venerado Celestial. Com um gesto, ele os tranquiliza. Levantem-se. Me levem até as estátuas de rei, por favor. Seguindo-o até as estátuas, o Flecha Divina adverte: preparem-se. Meus próximos movimentos podem chocar a raça dos Demônios da Noite. O Prota, atento, acompanha cada movimento. Ao estender a mão em direção à estátua de Shun, o venerado comanda: abra. A estátua responde, vibrando com poder. Ele então conclui: após ativar a estátua, devo remover a alma de Shun e fundi-la com a estátua. E o Prota concorda. Ele remove a alma de Shun e a direciona para a estátua. Em um outro santuário sagrado, a estátua de Shun se ilumina intensamente. Um demônio da noite, perplexo com o fenômeno, questiona: ei, o que está acontecendo? Por que as estátuas dos reis estão brilhando assim? E alarmado, sai correndo para avisar: a estátua do Rei da Matança está se movendo. Precisamos informar o Rei da Punição. O cenário muda para o reino de sangue demoníaco, a planície de sangue, um campo de batalha onde os demônios da noite combatem. Explosões são vistas ao longe, e os demônios bradam com urgência: vão, matem! Enquanto trocam poderes devastadores, um mensageiro se aproxima do seu líder, dizendo: meu rei, recuar para a planície do sangue foi um ardil da raça demoníaca. Em poucos dias, mais da metade de nossa raça foi morta ou ferida. Deveríamos considerar evacuar primeiro? Outro conselheiro intervém: meu rei, essa raça demoníaca pode parecer imprudente, mas são astutos. Estão tentando exterminar nossa raça aqui. A líder, então, toma uma decisão resoluta, estendendo a mão. Muito bem, vamos recuar. Um dos seus subordinados tenta protestar, mas ela o interrompe. Em mais 2 dias, o grupo liderado por Fu chegará ao reino de sangue demoníaco e poderemos atravessar. Acredito que o caminho à nossa frente estará livre. O subordinado, ainda preocupado, questiona: e no caminho à nossa frente, enfrentaremos o clã celestial ou até mesmo deuses imprudentes sem hesitar? Ela responde com determinação: essa raça santa não ficará de braços cruzados. A vitória final será nossa. Outro questiona a lógica dessa estratégia. Se a pedra não sobreviver, como o musgo pode aderir? Somos todos santos que desafiaram o mundo. Que sentido tem uma vitória se não pudermos nos levantar depois dela? Ele conclui: isso é ridículo. Por favor, retire a ordem. Vamos recuar e poupar nossos demônios por um tempo. A líder, com um tom sombrio, responde: vocês não compreendem. Apenas façam o que eu ordeno, mesmo que custe suas vidas. E um dos seus, com igual sombriedade, retruca: rainha, isso é loucura. Ela ataca exclamando furiosamente: como você ousa?
O homem grita, observando o ataque, enquanto ela, com um tom sombrio, desafia: "O que você vai fazer? Me repreender?" Enquanto ele reflete sobre a situação, um poderoso aura se manifesta. Yao, surpresa, exclama, assim como os outros ao redor. Então, o venerado se pronuncia: "Eu sou o venerado celestial da flecha divina e, em nome do Rei da Matança, emito um decreto do Rei Supremo." Um dos presentes questiona, intrigado: o que ele quer? Por que está emitindo um decreto no lugar do Rei da Matança? Outro reconhece a autoridade da declaração: é a flecha divina. A flecha divina retornou. Ele prossegue: "Em nome do Rei da Matança, e declaro o Rei da Vida e o Rei da Punição como traidores. Foram manipulados por estrangeiros, atraindo todo o universo da grande expansão e levando nossa raça dos demônios da noite à ruína. A raça dos demônios da noite deve compreender a situação atual do universo. Devemos seguir o Rei da Matança, nos distanciar desta terra, desta guerra, e recobrar nossas forças. Apresento-lhes uma nova escolha." Ao ouvir isso, um dos demônios da noite reage: "Uma nova opção? Podemos parar de servir aos santos." Outro, animado, concorda: "Isso mesmo. Ainda temos o Rei da Matança." Yao, furiosa, exclama: "Droga! Esses bastardos estão aqui novamente." E com determinação ela avança: "Preciso contra-atacar imediatamente." Ao destruir a estátua de Shun e usar sua própria estátua, ela desafia: "Que qualificações você tem para emitir um decreto, para falar em nome de Shun? Você, flecha divina, é apenas um covarde que finalmente se atreveu a sair de seu esconderijo. Além disso, nossa raça dos demônios da noite tem o propósito de desafiar o universo, mesmo que Shun estivesse aqui. Que direito ela tem de me declarar traidora?" O cara observa as estátuas pensativo. Apesar de estar preparado para ser envolvido em uma disputa entre reis, não esperava que a flecha divina os declarasse traidores e que o Rei da Punição questionasse a autoridade do venerado celestial. O prota diz: "Aquela mulher revidou." E ele continua: "Eu temia que ela não fosse revidar. Nosso povo é muito inteligente. Eles são os guerreiros mais leais, mas não são tolos. Eles sabem qual escolha deve ser feita. Como ela questionou minhas qualificações, não mostrarei nenhuma fraqueza." E ele exclama: "Certo. Eu, a flecha divina, de fato não tenho essas qualificações. Mesmo Shun não tem. Mas aqueles que estão qualificados são milhões de pessoas da nossa raça, os demônios da noite. Eu creio que todos vocês farão a escolha certa. Esse é seu direito." Os demônios da noite ficam pensativos. Então, alguns exclamam: "Estamos dispostos a seguir o Rei da Matança. Os reis atuais levarão nossa raça dos demônios da noite a um beco sem saída. Eles nunca se importaram com nossa vida ou morte." Ao ouvir isso, começam a ecoar: "Sigam o Rei da Matança, sigam o Rei da Matança." E eu cerra os dentes, pensativa. Então, alguém se teletransporta para perto dela. É o venerado celestial Kang Yu, que diz: "Yao, desista." Ela, com um olhar de raiva, pergunta: "Por que você quer que eu desista? Você também quer trair a raça dos demônios da noite?" E ela responde: "Não. Eu não vou trair a raça dos demônios da noite, mas não vou mais te apoiar. Como a flecha divina disse, é meu direito. Eu escolho apoiar o Rei da Matança." E ela exclama: "Você!" E ataca. A guria se defende com um espelho e diz: "Eu não te atacarei desta vez." E se vira saindo, mas avisa: "Mas na próxima vez, não tenho tanta certeza." E Yao cerra os dentes, extremamente irritada. A cena muda para alguém sendo chicoteado. Uma demônio da noite diz: "Qualquer um que fugir do campo de batalha será punido com a morte." Outros 2 demônios da noite chegam, exclamando: "Ela realmente é um cão criado por Yao." Outro diz: "Droga, vamos cuidar dela." Várias explosões ocorrem, deixando a demônio da noite caída para trás. Um demônio observa a cena pensativo e retorna trazendo um relatório. Ele reporta: "A raça dos demônios da noite foi derrotada sem oferecer resistência, e agora os guerreiros estão fugindo em desespero." Um demônio questiona:
A raça dos demônios da noite está enfeitiçada? Não acredito que simplesmente vão fugir. Outro comenta: concordo. Deveríamos aproveitar essa oportunidade para persegui-los? Um terceiro adverte: não. Isso provavelmente é uma armadilha dos demônios da noite. Se nos aprofundarmos, podemos cair em um problema ainda maior. Alguém então afirma: seguindo a ordem dos venerados celestiais, vamos cessar o combate imediatamente. Yao observa a situação e solicita: ajudem-me a informar King Yu. Vamos retornar à nossa raça, os demônios da noite. Alguém pergunta: meu rei, vamos realmente voltar a esse ponto? Ele é eletrocutado, grita e desaparece. Os demais, pensativos, ouvem Yao, visivelmente furiosa, ordenar: vão. E então, eles desaparecem. Durante o retorno, um deles reflete: originalmente, eu acreditava no rei da punição, mas não esperava enfrentar uma tirania tão severa. Está na hora de repensar. O prota e o outro personagem observam a estátua e o outro diz: o primeiro passo é isolar os dois reis dos demônios da noite. Esse passo não deve representar um grande problema. O prota pergunta: e o segundo passo? Ele responde: no que você acha que os reis dos demônios da noite vão se apoiar? O prota fica pensativo e sugere: piscina da fé? O outro confirma: isso mesmo. Se você quer derrotar Yao e Ying, tem que destruir suas piscinas da fé. Esse é o segundo passo. Uma outra demônio, espantada, pensa: destruir suas piscinas da fé? Isso é insano. Esse é o recurso mais precioso da nossa raça dos demônios da noite no universo. Um deles diz: Lorde Venerado Celestial, isso não deveria ser feito. Outro concorda, argumentando: devemos permitir que os dois reis caiam, mas não devemos destruir as piscinas da fé. Elas são a fundação da nossa força como demônios da noite. E o venerado responde: eu entendo a preocupação de vocês, mas o poder da fé de toda a raça dos demônios da noite é limitado. Na verdade, os três reis estão dividindo o poder da fé entre si. Se restar apenas uma piscina da fé, então todo o poder da fé será concentrado em um único rei, o que, inevitavelmente, fortalecerá essa liderança. Nossa raça tem 3 reis, e apesar de suas funções serem distintas, eles frequentemente entram em conflito ao longo da história. Uma outra pessoa, após ouvir isso, comenta: se houver apenas um rei, então a situação seria muito diferente de fato. E o venerado celestial exclama: de agora em diante, não precisamos de 3 reis na raça dos demônios da noite. Um é o suficiente. Os demônios da noite ficam pensativos, considerando: talvez isso realmente nos liberte de anos de conflitos reais na raça dos demônios da noite. O prota questiona: então, onde está a piscina da fé? E ele responde: na plataforma do reino, no centro do mundo da nuvem em repouso. Esse é o coração da nossa raça dos demônios da noite e também o lugar mais fortificado. Temos que ser astutos, pois se Yao não for tola, ela preverá nosso movimento. O prota olha para a estátua de Shun e diz: entendido. O cara estende a mão na direção do prota e diz: eu não posso levar todos vocês comigo em apenas uma viagem. É um caminho para o grande mundo de Qixia. Vou levar Luo Zhen comigo primeiro. Vocês podem voltar para o grande mundo da Jade Sangrenta, onde a lança sagrada está localizada. O prota dá uma tossida leve e diz: não precisa ser tão complicado. O cara se surpreende e os outros também ficam confusos, e ele pergunta: o que você quer dizer? Então, o prota puxa o token, teletransportando todos, e diz: eu tenho uma maneira de levar todos. Vamos lá. Ao chegarem no mapa, um deles pergunta: onde é este lugar? E o cara olha para o prota questionando: é possível ir para qualquer lugar do universo por este espaço? E o prota confirma: isso mesmo. O cara olha para o prota pensativo. Essa criança é realmente extraordinária. Quando me encontrou, fiquei muito surpreso. Ninguém nunca conseguiu descobrir meu esconderijo. Ele até conseguiu desviar minhas flechas.
Agora, está mostrando muitas coisas úteis em suas mãos. Parece que temos esperança desta vez. O Prota se anima e diz: Este é o grande mundo de Kisha, vamos. Chegando ao local, o cara observa e comenta: Está tão caótico aqui, mas eu acho que sei o porquê. Sempre que há conflitos entre os reis, este lugar é o mais afetado. Desta vez, o dano foi grande. Ouçam. Estou supondo que depois de todas essas tumultuações aqui, os guardas da Terra Sagrada não vão voltar para conferir. Vamos voar, cruzando a distância pela floresta. Isso deve nos levar diretamente à plataforma dos reis. Quando chegarmos, Luo Zheng e eu iremos à plataforma dos reis primeiro. Vocês se esconderão entre os outros companheiros do clã e esperarão por ordens. O Prota acena e eles dizem: Entendido. Eles se dirigem a uma pirâmide, onde é mostrado um monte de gente prostrada. O cara olha para trás e diz: Vamos nos apressar até o topo da piscina de fé. Assim que chegam lá em cima, um indivíduo os observa indo e grita: Traidores! O rei da matança da nossa raça, os demônios da noite, já caiu. Vocês fingem passar o decreto do rei. Seu pecado é digno de morte. Hoje, vocês devem se ajoelhar na plataforma dos reis e se desculpar com os reis da raça dos demônios da noite. Outro acrescenta: Isso mesmo, irmão e irmã do clã dos demônios da noite. Mantenham esses traidores fora. Um deles, confuso, questiona: O que está acontecendo? O venerado celestial da flecha divina não disse que o rei da punição e o rei da vida são rebeldes? Outro responde: De qualquer forma, não vimos o rei da matança. Será que são notícias falsas? O Prota observa e pensa: Essas pessoas usam sua essência verdadeira para amplificar suas vozes. Há uma forte confusão em suas palavras. Eles devem estar fazendo isso deliberadamente. E o cara exclama: Os bichinhos do Yao estão tentando me afastar. Não ousam vir me confrontar. Olhem para vocês, latem, mas não mordem. E ataca, eliminando-os. Um observador comenta: Venerado celestial da festa divina, como você ousa matar seus companheiros de clã bem diante da plataforma dos reis? Que desrespeito. Outro exclama: Como o rei da matança escolheu uma pessoa como você para ser venerado celestial? Que erro terrível. E o Prota questiona: O que esses caras querem fazer? Não faz sentido causar tudo isso sem revidar, apenas fazendo barulho. E o cara diz, alarmado: Merda, isso é um problema. Ele agarra o braço do Prota, dizendo: Depressa. E o Prota pergunta: Ei, o que é isso? E ele responde: Yao parece ter se preparado de antemão. É por isso que ela arranjou um grupo de caras desesperados aqui. Eles querem iniciar o julgamento da fé e nos manter fora da plataforma dos reis. Eu esqueci desse detalhe. E o Prota questiona: O que é o julgamento da fé? E o cara explica: A plataforma dos reis é a base dos 3 reis. Uma vez que a plataforma dos reis é destruída, a força dos reis será grandemente reduzida. Portanto, a plataforma dos reis é o lugar mais fortemente protegido em todo o nosso clã. E nossa defesa mais extrema é o julgamento da fé. Aqueles que têm o direito de começar o julgamento da fé estão espalhados entre os milhões de peregrinos sobre a plataforma dos reis. Quando eles decidirem que você não pode se aproximar, o julgamento da fé começa. Parece que Yao arranjou alguns soldados fracos previamente para espalhar rumores entre esses peregrinos. Dessa forma, eles vão nos tratar como inimigos. Assim, o julgamento da fé vai fazer efeito. Um poder surge, e o Prota, ao avistar uns fios vermelhos, se surpreende quando um demônio da noite se materializa. O cara comenta: Os poderes da fé vão se condensar na forma dos reis da raça dos demônios da noite. Então você deve ter cuidado. O Prota questiona: Quão forte é aquela coisa? E recebe como resposta: É equivalente a um venerado celestial. Com um sorriso, o Prota diz: É um verdadeiro celestial? Mas você também é. O cara adverte: Estou te avisando, seja cuidadoso. Ela avança sobre o Prota, que esquiva do ataque, e utilizando o poder das estrelas, a ataca, fazendo-a desaparecer. O cara, impressionado, exclama: Você vai simplesmente continuar me surpreendendo, não vai? Sua força está além da minha imaginação. O Prota olha para ele e agradece:
Obrigado pelo elogio. De repente, a Shun se materializa atrás dele. Ao percebê-la, ele exclama: É a Shun! Ela avança sobre o Prota, mas o cara acerta uma flechada nela, fazendo-a desaparecer, e olha para o Prota dizendo: Não se confunda com esses corpos de fé. O Prota então questiona: As memórias de todos os reis passados e atuais estão armazenadas nesta plataforma? Aquela sombra se movia exatamente como a Shun. A forma como atacou é a mesma. E o cara responde: Quem sabe? Ninguém jamais entrou, exceto os reis. O Prota pensa consigo mesmo: Se realmente há memórias dos reis aqui, não seria possível restaurar as memórias dos reis? Teremos que tentar primeiro. À frente da pirâmide, um cara diz: Parece que o venerado celestial da flecha divina pretende destruir as duas piscinas da fé, mas eu não vou me envolver nisso. Outro diz: Você realmente quer ver a raça dos demônios da noite ser arruinada? E o outro responde: A raça dos demônios da noite não precisa ser destruída, mesmo que a raça humana caia. O outro, sombriamente, diz: Se você colocar assim, então vamos juntar nossas forças agora e matar aquele carinha lá embaixo. Ele fica pensativo e diz: Você cuida de Luozheng, eu vou cuidar do venerado celestial da flecha divina. O outro responde: Ótimo. O Prota termina com a última e diz: Passamos? Foi fácil? O outro diz: Tivemos sorte. Venha comigo. Vamos descer para a plataforma dos reis. Mas ele exclama, se assustando, e ataca, exclamando: Flecha do sol exterminador. A flecha é interceptada por um fogo que faz ela parar. E um cara aparece dizendo: Venerado celestial da flecha divina, faz muito tempo depois da nossa última reunião. E o da flecha divina exclama: Venerado celestial do fogo absoluto, por que você está me parando? Você quer ajudar eles? E o cara responde: Fizemos nossa escolha. Ele pensa: Fizemos? O que ele quer dizer com fizemos? Algo não está certo, espera! E ele se vira, pensando: Nada bom, e exclama: Cuidado, Luozheng! Um demônio da noite aparece nas costas do Prota, prestes a atacá-lo. O Prota percebe e pensa: Poder das 9 estrelas 30%. Dando uma cotovelada, joga-o para longe. O Prota coloca a mão no ombro e diz: O que é que eu preciso temer mesmo? O da flecha divina fica pensativo. Isso é ultrajante. Ele acertou com o cotovelo e o lançou para longe. O outro, observando, pensa: Esse Luozheng é surpreendente. Ele realmente conseguiu acertar o venerado celestial das sombras e o fez cuspir sangue. Inacreditável. O venerado das sombras limpa o sangue e diz: Como você me encontrou? E o Prota responde: Por que eu deveria te dizer? Ele fica com raiva, fazendo um barulho de desgosto e diz: Você está morto, sumindo em seguida. O venerado da flecha divina pensa: A força do venerado celestial das sombras está abaixo apenas do venerado celestial do fogo absoluto. Se eu e Luozheng matarmos primeiro, vamos ganhar vantagem na luta. E ele ataca, exclamando: Deixe-me te ajudar. Mas um fogo intercepta as flechas e o do fogo diz: Eu sou seu oponente. E o venerado da flecha divina exclama: Então vou te matar primeiro. Ele lança 3 flechas, exclamando: Poder divino do olho fixo. Ele acerta o do fogo, mas as partes que ele acertou se reconstruem. E ele sorri, levantando a mão, fazendo o fogo girar por cima dele. Ele faz um gesto e exclama: Roda celestial do farol. O fogo gira como se fosse uma roda sobre o venerado celestial da flecha divina. Este se concentra e desaparece, reaparecendo atrás do adversário. Estica uma flecha e pensa: Flecha do sol vermelho, flecha do sol exterminador, flecha Quan determinante, flecha enlaçadora de espíritos, flecha Taiwu. Matem! As flechas avançam em direção ao adversário que exclama: Poder do fogo substituto. As flechas atravessam o fogo e ele reaparece em outro lugar. O venerado celestial da flecha divina diz: Você é mais resistente do que eu lembrava. E pensa: Minhas flechas não o afetaram muito. Além disso, estou preocupado com Luozheng. Não sei como ele está se saindo contra o venerado celestial das sombras. Ele observa o Prota, pensativo. Felizmente, Luozheng parece ter algum tipo de habilidade psíquica,
permitindo-lhe ver através da mente dos oponentes, antecipando como e quando vão atacar. Isso deve ser uma grande vantagem para desvendar os métodos de assassinato do Venerado Celestial da Sombra. O Venerado Celestial da Sombra observa o Prota, confuso. O que está acontecendo? Quando inicio minha técnica espacial, a Dança das Sombras, entro em um estado de sigilo absoluto. Segundo as leis casuais, deveria conseguir me aproximar de qualquer um sem ser percebido, mas essa criança continua a me encarar. Ele avança, atacando o Prota, circulando-o em pensamento. Na face da vontade do mundo, toda ocultação é inútil. Eu sei tudo, a cada momento do tempo. Ele continua a girar em torno do Prota, frustrado. Droga. Parece que ele realmente consegue ver meus movimentos. No entanto, isso não importa. Contanto que minha velocidade o supere e eu descubra suas fraquezas, posso matá-lo rapidamente. Então ele mantém sua movimentação em volta do Prota. Porém, o Prota o acerta antes de se aproximar com a espada, fazendo-o cair pesadamente no chão e cuspir sangue. O sujeito absorve uma pílula, cerrando os dentes, e com um olhar sombrio pensa: essa criança já me fez cuspir sangue 2 vezes. Isso é humilhante. Levantando-se com um barulho de desgosto, estica a mão, lançando um poder devastador sobre os que o observam. Os infortunados caem mortos, e ele, agora totalmente curado, some, reaparecendo instantaneamente atrás do Prota. Com uma voz carregada de interesse diz: muito bem, sua força pode rivalizar com a de um Venerado Celestial. Interessante. O Prota o encara e responde: você acha? Eu nem comecei. Desaparecendo de vista, o Prota reaparece acima dele, desferindo um golpe de espada enquanto exclama: 1000 grandes espadas! Lei do vento! Ataquem! Olhando para cima, o adversário, tomado por um pressentimento sombrio, grita: isso não vai acabar bem. Seu corpo se divide em várias sombras pretas, mas o Prota consegue cortar algumas delas. E o adversário, enfrentando o outro, ri, dizendo: essa criança é incrivelmente poderosa. Ela forçou o Venerado Celestial da Sombra a usar sua técnica assassina. O Venerado Celestial da Flecha Divina observa e comenta: não, isso é... Ele tenta avançar em direção ao Prota, mas é interceptado pelo outro, que sorri e questiona: para onde você está indo? Ainda não decidimos quem é o vencedor entre nós. O adversário fica pensativo, cerrando os dentes, enquanto o Prota observa as sombras, suspeitando: o que é isso? Algo não está certo. Preciso me afastar o quanto antes. O Prota tenta se elevar, mas as sombras o miram. Um círculo preto surge sob seus pés, e com um pressentimento ruim, ele pensa: merda, já é tarde demais. Não consigo mover meus pés. Com esforço, ele recorre ao poder das 9 estrelas. O inimigo, oculto nas sombras, reflete: admito, seu poder realmente pode se comparar ao de um Venerado Celestial. Mas minha técnica das sombras é regida por uma lei da casualidade. Seu efeito não pode ser anulado apenas com força bruta. Tenho tempo suficiente para te despedaçar, ele anuncia. Técnica das 1000 sombras, ataquem. As sombras avançam em direção ao Prota, cercando-o. Pensativo e em uma situação complicada, o Prota reflete: estranho, pela vontade do mundo, posso claramente perceber a direção e a distância dessas sombras escuras, mas estou completamente preso a este círculo negro sob meus pés. Uma das sombras o fere. Ele é atacado várias vezes. Cerrando os dentes e encarando a situação com seriedade, ele pensa: são 1000 sombras? Então tenho que resistir a 1000 golpes? O Prota segue enfrentando os ataques, e as sombras ao redor começam a se dissipar. Após resistir ao último golpe, ele encara o adversário que, em total incredulidade, se pergunta: como isso é possível? Ele não tem nenhum arranhão? Nunca vi algo assim. Nem mesmo lordes do reino sobrevivem à minha técnica das 1000 sombras sem se tornarem nada além de uma massa sanguinolenta. Até um Venerado Celestial sofreria grandes danos. O outro, divertido, comenta: esse garoto realmente é um caso à parte. O Venerado Celestial das Sombras, agora com uma expressão grave, pensa: o que eu faço agora? Será que não me resta outra escolha a não ser sacrificar meu próprio sangue?
Se eu for derrotado por esse garoto, meu nome se tornará um sinônimo de humilhação. Até os mortos zombarão de mim. Isso eu não posso aceitar. Com um gesto decidido, ele fere a própria mão, fazendo com que o sangue escorra e se transforme numa espada. Empunhando-a, declara: "Não pense que foi o bastante desviar do meu ataque das 1000 sombras. Eu vou acabar com você agora. Esta é a minha espada de sangue, forjada a partir da minha essência. Uma vez que eu atinja meu alvo, a morte é certa. Para te derrotar, será mais do que suficiente." Ele avança com determinação contra o Prota, que o encara com um sorriso e diz: "Então, o venerado celestial das sombras decide vir ao meu encontro. Achei que fosse fugir." O Prota lança seu contra-ataque, as correntes do desespero, e o adversário observar o ataque, exclama surpreso: "Mas o que é isso?" Ele arremessa da espada em direção ao Prota, pensando: "Preciso ser mais cuidadoso." O Prota desvia da espada com facilidade, e o adversário exclama, surpreso: "Não, preciso sair daqui", enquanto tenta escapar usando uma técnica de mudança espacial. Mas o Prota, habilidoso, usa um objeto para puxá-lo de volta. Isso é... Ele olha para o Prota, perplexo, pensando: "Achei que, evitando um confronto direto, teria alguma chance. Mas ele tem meios de contra-atacar." Ele tenta uma técnica de fuga, e o Prota questiona: "Aonde você pensa que vai?" Atacando com a espada e acertando-o, fazendo-o cuspir sangue. O Prota o puxa de volta enquanto ele pensa desesperado: "Estou acabado. Meus órgãos internos e o mar da essência verdadeira em meu mundo interior estão agitados." O Prota avisa: "Volte", e ele responde, temeroso: "Você sofrerá uma morte horrível." Preparando-se para um novo ataque, o Prota é surpreendido por uma espada vinda de cima. "Que pé no saco", ele murmura, defendendo-se e contra-atacando com um soco que lança o oponente longe. "Felizmente não fui atingido pela espada, senão estaria em um estado lastimável", pensa o adversário, aliviado. O Prota o puxa novamente, acertando mais socos. Após vários golpes, ele suspira, pensando: "A vitalidade dele é impressionante." Mesmo após 15 ou 16 socos poderosos, ainda não consegui acabar com ele. "Esqueça, vamos terminar isso e seguir para as piscinas de fé." Mas nesse instante, um ataque surpresa o atinge pelas costas e ele exclama: "Isso não é bom." Ao olhar para trás, pensa: "Alguém se infiltrou entre nós." Arremessado pelo ataque, ele acaba puxando o adversário junto. As responsáveis pelo ataque, 2 figuras, comentam: "Começou cedo. Parece que chegamos na hora certa." O Prota, caído, as observa, frustrado, pensando: "Droga, aquelas 2 finalmente apareceram. Elas me pegaram desprevenido. Desperdiçamos muito tempo lutando contra esses venerados celestiais. É problemático ter que lidar com esses 4 agora. Preciso me livrar do venerado celestial da sombra." O Prota o puxa acertando a espada e matando-o. Ele exclama: "Morra!" Mas a outra aponta para ele dizendo: "Ligação da vida." Então, o corpo do cara se recompõe. Ele ri e diz: "Obrigado, meu rei. A ligação da vida é uma habilidade muito poderosa. Contanto que eu esteja conectado, você pode me restaurar sempre. E eu não vou morrer. Contanto que o meu rei não morra, eu também não morrerei. Pirralho, tenho pena de você." O Prota cerra os dentes, pensativo. As coisas estão piorando. Se quiser matar o venerado celestial das sombras, tenho que matar Ying. Mas para poder matá-la, tenho que destruir a piscina da fé. É complicado fazer isso enquanto esses 3 também estão me cercando. As correntes do desespero estão se tornando mais um estorvo do que uma ajuda. Yao diz: "Ora, o que temos aqui? Devo agradecer ao venerado celestial da sombra e ao venerado celestial do fogo absoluto. Depois que a raça santa assumir esse universo, pedirei à raça santa uma compensação." O venerado da flecha divina pensa: "Merda, isso é ruim. Não esperava que eles viessem tão cedo. Tudo o que tenho que fazer agora é usar minha flecha de osso e acabar com isso antes que seja tarde demais." Yao, extremamente sombria, diz:
Venerado celestial da flecha divina, eu censurei sua vida há muitos anos. Pensei que você estivesse se escondendo em um canto e tivesse se aposentado pacificamente. Por que sentiu a necessidade de sair agora? Ela olha para o Prota e diz: E você? Também lamento por você. Todo esse trabalho para nada. Não se preocupe, vou dar um fim à sua miséria. O Prota observa e pensa: Yao e Ying ainda têm as piscinas da fé. É muito difícil tentar lutar com elas agora. Preciso de um plano rápido. Ele tem uma ideia súbita e pensa: Já sei. Puxa o adversário que exclama, jogando-o ao chão. Enquanto isso, Yao, observando, pensa: O que esse pirralho pensa que está fazendo? Ele deve saber que sem matar a Ying, o venerado celestial da sombra não vai morrer. Então por que está desperdiçando seu tempo? O Prota se posiciona no meio dos destroços. Yao cerra os dentes e exclama irritada: Que perda de tempo! Você ainda insiste nessa luta? Ela ataca, e o Prota grita: Agora! O arqueiro divino prepara uma flecha, anunciando: Poder divino do olho fixo. Outro interrompe: Nem pense nisso. 1000 pássaros de fogo. Ele lança um ataque com inúmeros pássaros de fogo, o venerado celestial divino desaparecer. Yao grita: Nem mesmo o venerado celestial da flecha divina pode te salvar. Morra! O Prota aproveita o momento e exclama: Agora! Lançando-os e o adversário à frente. Vá para o inferno! Grita ele, desferindo um golpe de espada. Os ataques se encontram, e o choque de poder reverbera pelo mundo. Após o confronto, Yao questiona, surpresa: Como ele é tão poderoso? E reflete: Mesmo com o grande poder da piscina da fé, ele conseguiu igualar com sua própria força. Isso é incrível! A outra observa: Essa criança é realmente interessante. Ela solta uma folha, dizendo: Vá! A folha voa em direção ao Prota. De novo não! Exclama ele, mas a folha acaba prendendo seu pulso e ele sente: O que está acontecendo? Minha mão direita de repente ficou dolorida e fraca. Me sinto impotente. Ele acaba soltando a espada que cai enquanto pensa: Merda! Yao, vendo a oportunidade, sorri e ataca. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!